E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins Araújo, agrônomo, gestor de empresas e perito ambiental. Guido Juliano, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bom, Guido? Ótimo. Ô Guido, antes de nós entrarmos no tema da nossa conversa de hoje, que é o incêndio lá na Chapada dos Veadeiros, eu gostaria de comentar sobre o rio Javaés, no Tocantins. Pode ser? Podemos falar sim. O rio Javaés circula nas redes sociais filmes e fotos do rio Javaés praticamente seco. E uma parte do rio Javaés uma parte destas águas do rio Javaés está sendo desviada para grandes fazendas onde existem pivôs, mas o grande problema é que a vazão do Javaés, ela já vem diminuída há anos e nós vamos chegar no momento, e não demora muito tempo, nós vamos ver rios do porte do Javaés, Antônio, completamente secos. Pois é, eu quando recebi esse material, Guido, eu confesso para você, porque eu conheço o Javaés em várias localidades lá, em várias regiões, e o Javaés é um rio que abastece o rio Araguaia. E o que a gente observa é que o rio Javaés basicamente morreu. Está sem vida, Guido. Isso é cruel. Isso é a imagem que nós estamos tendo do rio Javaés basicamente morto, sem água. Eu não sou contra a retirada de água de um determinado rio para produzir alimentos. Só que a coisa tem que ser feita com critério, Guido, e nós não estamos tendo esse critério. Você concorda com isso? Concordo. E o grande problema, nós olhamos nestas fotos, nessas filmagens, a falta d'água. E a ictiofauna e os peixes acabaram. Para se refazer toda esta fauna aquática, demandarão anos, mas nós não temos nem água para refazer isso aí. Ô Guido, eu acho que nós já estamos dentro de um processo de degradação ambiental que basicamente, com a cabeça que nós temos dos nossos políticos, com a falta de fiscalização e também conscientização por parte da maioria dos produtores, eu acho que vai ser irreversível, não vai ser não, Guido? Antônio, é irreversível pelo seguinte, a pesquisa mostra que quando você devasta acima de 60% de um bioma, no caso do Cerrado, nós estamos chegando a 60%, esse bioma morreu. E no caso do Cerrado brasileiro, nós estamos próximos disso, então como você mesmo disse, concordo com você, é uma situação irreversível. E agora nós vamos falar sobre esse incêndio criminoso lá na Chapada dos Veadeiros. O Cerrado, ele precisa ser queimado, mas não dessa maneira. É isso mesmo, né, Guido? Exatamente. No caso da Chapada dos Veadeiros, a Polícia Federal já está investigando, mas há indicativos, há testemunhos de moradores antigos da região que o fogo surgiu em vários pontos e testemunhas mostram que levaram gasolina para que isso acontecesse. Então, o desastre na Chapada dos Veadeiros talvez seja o maior em toda a história da Chapada. É bom que nós falemos do tamanho desta área, é uma área de em torno de 2 milhões de hectares. Se 25% da Chapada dos Veadeiros, área contínua, foi queimada, nós estamos falando de 500 mil hectares. Então toda aquela fauna fica comprometida, a flora fica com problemas também. Guido, isso não é nem considerado crime, na minha visão. Isso daí é um genocídio florestal, Guido. Exatamente. Porque não pode passar na cabeça de uma pessoa fazer um negócio desse. Ele não tem ideia do estrago que ele está fazendo. Ou as pessoas fizeram. Agora, Guido, os nossos governos também têm que tomar um pouco de jeito, não tem não, Guido? Porque todo mundo sabe que tira água de rio, que estão abastecendo pivôs e mais pivôs, Guido. Não pode acontecer isso aí. Antônio, no caso dos rios, no caso da Chapada, existem a interferência positiva dos órgãos governamentais, ela é muito pequena.
E no caso dos rios, existe uma complacência, uma leniência dos órgãos ambientais autorizando a retirada do pouco que resta de água para alimentar pivôs. Antônio, existem propriedades rurais na bacia do rio Araguaia com 25 pivôs retirando a água do Araguaia. No caso da Chapada dos Veadeiros, o problema é muito sério. Pouquíssimos fiscais e aconteceu exatamente aquilo que se previa. Agora, o cerrado, Guido, ele, por natureza, por ela mesmo, pela natureza, o cerrado precisa passar, como diz assim, uma língua de fogo, né, Guido? Como se diz no meio rural, né? Exatamente. Mas não da forma que está sendo feito na Chapada, né? Exatamente. Estudos mostram que a amostra de carvão, datados de mais de 40 mil anos, que indica que o cerrado já sofria suas queimadas através de raios, mas eram queimadas pequenas por conta que os raios caem já no início do período chuvoso, a vegetação está úmida e há um aumento das chuvas e aquele fogo apagava. Mas o cerrado, nessas proporções, ele é necessário para a sobrevivência de espécies da flora e da fauna do cerrado, mas de maneira natural e não em grandes extensões como esta na Chapada dos Veadeiros. Ô Guido, se a população, de maneira geral, tanto do campo quanto da cidade, não tomar consciência, já falamos isso aqui, dentro de muito pouco tempo, mas muito pouco tempo mesmo, nós vamos estar bebendo água de esgoto. Pode ter certeza disso. Com certeza. E mais, só para finalizar, Guido, a temperatura lá na Chapada dos Veadeiros, dependendo da região, chega às vezes a 600 graus centígrados no solo, nos primeiros 10 centímetros, matando tudo que tem ali, infelizmente. Exatamente. Esse é o grande problema. Guido, obrigado. À disposição. E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem. Se você está procurando uma grande oportunidade, descubra um grande problema. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.